A maioria das IAs estão errando em algo muito importante, e se você está usando IA aí, você pode estar passando por esse problema e a qualidade do seu código pode estar diminuindo bastante. Então presta bastante atenção no que eu vou mostrar nesse vídeo e como resolver esse problema para você manter a qualidade do seu código boa. Se você programa aí por hobby ou faz projetos pequenos, talvez isso não importe muito, mas se você trabalha em uma grande empresa que tem grandes projetos, isso vai fazer muita diferença para você. E eu vou focar aqui em React, mas se você estiver programando com qualquer outra linguagem, presta atenção nesse vídeo porque o que eu vou te mostrar aqui também se aplica para outras linguagens e outros frameworks. Então já deixa o like, se inscreva no canal e bora ver esse problema aqui que as IAs estão causando. Então eu tenho aqui uma aplicação com React que tem uma to-do list aqui, com umas páginas e tudo mais. Eu gerei esse código com IA, mas o que eu vou mostrar para você agora é quando você tiver uma aplicação que não precisa ser tudo feito com IA, pode ser que você fez na mão, mas aí você vai lá e pede para ela escrever testes. A maioria das IAs, eles falam assim, nossa, principalmente no começo, eles falam que você conseguir escrever os testes do seu código. Vamos ver como que tá isso agora? Então eu vou falar aqui, vou escrever em português, mas você deveria escrever em inglês, que é melhor. Escreva testes para, e vou passar aqui o to-do list page. Vamos ver o tipo de teste que ele vai gerar para você entender o que eu quero te mostrar. Porque esse problema que vai aparecer aqui, vai aparecer em várias outras IAs também. Agora que ele gerou o código, vamos analisar aqui só para ver o que foi gerado. Primeiro de tudo, ele usou Jest. Só que o que é mais interessante, mesmo aqui eu tendo na minha configuração aqui o vtest configurado, não tem nada de Jest aqui no meu pacote, ele foi lá e colocou aqui o Jest como se eu quisesse rodar o teste com isso. Então você consegue ver que o primeiro problema, que é o mais básico de todos, é que a IA ela não está te pedindo contexto. Antes de você gerar o teste de algum componente, você tem que entender, pô, qual ferramenta de teste está sendo usada, como que está sendo escrito os testes. Então você tem que entender um grande contexto que a IA não te pergunta, ela só vai lá e faz. Agora você vai perceber outras coisas também. Por exemplo, aqui ele está mocando as APIs. Isso aqui até que é bom, só que você vai perceber também que dependendo do código que você tiver, às vezes ele vai mocar coisas que não precisam ser mocadas. Então ele vai começar a criar mocks de componentes que você poderia simplesmente rodar aquele componente. Então ele perde esse contexto, mas ele também faz coisas que são desnecessárias. E daí você fica se perguntando, por que ele está fazendo isso? Então, por exemplo, aqui, ele está sempre, você vai ver que sempre acontece, ele vai criar uma função que seria tipo assim, render com alguma coisa e vai chamar aqui o nosso componente dessa forma. Às vezes fazer isso é até ok, e cada pessoa pode ter preferência de como quer renderizar o componente. Alguns vão ter uma função assim que vai ter tudo que você precisa, outros vão ter o componente inteiro aqui renderizado, vai de cada um. Só que uma coisa que é curiosa é que ele sempre vai fazer dessa forma. Ele não te pergunta qual que é o melhor, ele não vê o que foi feito em outros lugares da sua aplicação, ele sempre faz com esse padrão. Agora, outra coisa curiosa também, você vai ver que ele sempre vai colocar esse before each com o clear all mocks. Ele errou aqui no Jest, que deveria ser vtest, mas ainda assim ele está adicionando isso, mesmo se na sua configuração de vtest você já tiver habilitado esse clear all mocks para todos os mocks. Ou seja, você não precisava colocar essa coisa aqui, e se você colocar, o seu código não vai parar de funcionar. Só que você não precisava ter essas 3 linhas, e muita gente pede para gerar o código, deixa isso aqui, não sabe o que está fazendo, mas simplesmente não toca e fica lá um monte de clear all mocks no código que eram desnecessários. Mas vamos ver também um outro problema que é bem grande quando você gera esses testes aqui. Por exemplo, você vai ver que ele gerou aqui, sei lá, 4 testes diferentes, mas tem um detalhe importante. Se você for ver que o que está sendo feito nesse teste aqui, você vai perceber que esses dois expects poderiam estar juntos com esse outro teste aqui. E que esses dois testes também poderiam estar juntos com, por exemplo, esse outro teste aqui. Porque ele vai lá, ele renderiza o nosso componente, aí depois ele verifica aqui se edita
ele vai... Na verdade, esse teste não, mas esse teste aqui e esse outro de criar uma lista, eles poderiam estar juntos, porque ele só verifica se o texto está lá, depois ele vai verificar se você consegue criar uma lista, e aqui embaixo você também verifica se você consegue atualizar valores já existentes. E todos esses testes aqui, eles poderiam estar dentro de um teste só. E por que você ia querer isso? Porque você está dando um render aqui do seu componente várias vezes, isso aqui vai fazer o seu teste ficar mais lento. Então você vai perceber que a IA tem uma tendência de quebrar vários testes em tipo assim, um teste para cada expect ou cada assertion que você vai fazer. Só que muitas vezes você não precisa ter um monte de teste. É melhor você ter menos testes que fazem mais coisas, porque daí eles vão rodar mais rápido e não vão ter que ficar chamando o render várias vezes. Então você vai ver que quase todas as IAs têm esse estilo de escrever teste, que é colocar um teste para cada verificação que você vai fazer. Então isso não é bom, mas por que todas as IAs têm esses padrões? Todas elas estão tendo esses padrões de criar essa função aqui, depois ter esse before it aqui, e depois criar vários testes separados para cada um. Eles também fazem negócio de mocar coisas que às vezes não precisa. Todas as IAs você vai perceber, se você usar IA diferente no React ou versões diferentes da mesma IA, eles vão seguir esse mesmo padrão. Mas por que isso acontece? Bom, eu não sei exatamente por que isso acontece, mas eu vou te falar a minha teoria e eu quero que você escreva nos comentários aí também o que você acha, por que essa IA tem sempre o mesmo padrão, mesmo ele não sendo o melhor padrão de todos. Porque se ele estivesse fazendo uma das coisas que é melhor, por exemplo, os testes serem enxutos e serem juntos sem ter que ser vários testes separados, eu até falaria que é ok, todas elas fazerem a mesma coisa, mas elas todas fazem coisas que são desnecessárias, ou então coisas que não são melhores. E eu acho que isso acontece porque a IA ela é treinada em muito código, e tem vários códigos que elas são treinadas, que são códigos ruins. A IA ela não é treinada numa coisa que fala assim, pô, esse aqui é um código muito bom, ou então tem esses padrões que você tem que seguir, e vai lá e a IA treina em cima desses padrões. Não, eles pegam muito código, treina a IA em cima disso e você vai ver que tem muito código por aí que tem todos esses before it, tem esses mocks de vários componentes que não precisa e esses testes muito longos. Então eu acho que a IA está treinando ela em cima de código que não é bom e daí você acaba tendo esses padrões que nem sempre são os melhores. Tem alguns padrões que é até ok você ter, por exemplo, ter aquela função separada para renderizar, aquilo ali é tudo bem, mas ela sempre segue o mesmo padrão, sem nem te perguntar qual é a sua preferência ou o que está sendo feito no seu código. Então você tem que ficar muito atento em relação a isso, porque às vezes a IA vai fazer algo que não vai ser bom, e eu não estou falando só do React, eu só dei um exemplo aqui para você ver o que é feito no React, mas pode ser que em outra linguagem, em outro framework, a mesma coisa aconteça, a IA seguir um padrão que não é bom só porque tem muito código sendo feito com esse código meio ruim, e daí a IA começa a gerar um código num padrão ruim. Então fique atento e tem uma coisa que você pode fazer para resolver isso. Eu fiz um vídeo explicando 3 dicas para você melhorar os seus prompts com IA. Eu vou deixar o vídeo aqui em algum lugar na tela. Clica nesse vídeo, assiste, que eu tenho certeza que vai melhorar muito a qualidade do seu código. E se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e clica aí nesse vídeo aí que eu sei que vai te ajudar muito.